Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desconstruir de vez aquelas definições científicas super precisas sobre como os vírus se espalham pelo mundo, com base direta nos dados e textos técnicos. O nosso objetivo com a explicação de hoje é ir direto ao ponto mesmo, sabe? A gente vai esclarecer aqueles conceitos que não saem do noticiário, mas que, vamos ser sinceros, quase todo mundo confunde. A ideia é descomplicar a anatomia de uma crise de saúde global. Bom, o conceito de pandemia. O que será que isso significa na prática, hein? Vamos dar uma olhada na base disso tudo. Isso já puxa uma pergunta super intrigante para a gente pensar. O que de fato define uma pandemia em vez de um simples surto? É daquelas perguntas que parecem óbvias, né? Instintivamente, a gente logo pensa: nossa, se ganhou esse nome assustador, é porque a doença deve ser incrivelmente letal. A gente tende a amarrar o nível de alerta à taxa de mortalidade. Mas será que essa ideia faz algum sentido para os cientistas? Olha só que sacada interessante. A definição técnica desmonta esse mito perfeitamente. O material que a gente está analisando traz um contraste que é literalmente crucial aqui. De um lado, a gente tem a gravidade da doença, ou seja, o estrago que ela faz no indivíduo. Mas, do outro lado, tem a extensão e a velocidade, que é justamente a rapidez e a distância geográfica que ela consegue alcançar. E a definição estrita mostra que o que manda não é o quão grave é o vírus. Uma doença não precisa ser super letal para ativar o alerta máximo, tá? Ela só precisa se espalhar pelo globo num piscar de olhos. É pura e simplesmente uma questão de geografia e tempo, não necessariamente de letalidade. E por falar em geografia, vamos entender as escalas da propagação e como funcionam esses níveis de alerta. A gente pode imaginar isso como a lente de uma câmera. Aqui, o zoom está no máximo, lá no nível micro. A gente chama de surto aquele aumento repentino de casos numa área muito específica e controlada. Imagina uma escola, onde do nada dezenas de crianças pegam a mesma virose. Ou então um bairro inteiro, ou até a ala de um hospital. O detalhe de ouro aqui é a palavra contenção. O problema existe, os números deram um salto, claro, mas a situação está ali, presinha num ambiente só. Agora, tirando um pouquinho do zoom. Quando aquele surto foge do controle e sai do ambiente local, a gente pula para o segundo nível, que é a epidemia. Daí a doença já alcançou várias regiões, cidades diferentes, às vezes até estados inteiros dentro de um mesmo país. Aquele número de casos que os médicos esperavam já ficou lá para trás. A contenção inicial falhou feio, mas geograficamente o problema ainda bate na parede das fronteiras de uma nação. E daí a gente tira o zoom por completo e olha para o mapa mundi. O ponto-chave é que a pandemia é, no fundo, uma epidemia que simplesmente ignorou qualquer barreira. É o pior cenário possível de propagação, sabe? É quando a doença escapa de um único país, cruza oceanos, ignora fronteiras e começa a pipocar em várias nações e continentes ao mesmíssimo tempo. É a velocidade e a abrangência batendo no teto do nosso planeta. Passando para os critérios oficiais. Afinal, quem é que tem a chave para ligar esse alarme global? Pois é, essa responsabilidade gigantesca cai no colo da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E é super importante ressaltar isso porque não é um país sozinho que acorda e decide declarar pandemia, nem um grupo isolado de cientistas. A OMS atua como uma espécie de conselho global, recolhendo dados epidemiológicos de tudo que é canto. Eles olham as evidências com uma lupa antes de sequer pensar em apertar o botão vermelho. E não é na base do achismo, não. Tem um checklist rigorosíssimo por trás disso. Esse checklist mostra bem o nível de exigência científica. Para a OMS bater o martelo, o cenário precisa gabaritar 3 características. Primeiro, o causador precisa ser um vírus ou patógeno novinho em folha, o que significa imunidade zero para a população. Segundo, ele tem que pular de um ano para o outro com muita facilidade. E terceiro, esse é de dar calafrios, a transmissão comunitária sustentada. Sabe o que isso quer dizer? Que a coisa está se espalhando tão rápido em tantas regiões que as autoridades não conseguem mais rastrear a origem. Simplesmente se perdeu a fonte das infecções. É literalmente a tempestade perfeita. Agora, vamos viajar um pouco no tempo para ver as grandes pandemias da história e como elas moldaram a humanidade. Pela linha do tempo histórica, a gente nota uns marcos bem pesados. Lá no século XIV, tivemos a peste negra, que era uma bactéria pegando carona em pulgas de roedores e que devastou populações numa escala quase inacreditável. Dá um salto para 1918 e a gente tropeça na gripe espanhola. O vírus influenza H1N1 varreu o planeta numa velocidade que era um verdadeiro absurdo para a época. E claro, chegando bem perto da gente em 2020, a Covid-19 com o coronavírus SARS-CoV-2. Épocas muito diferentes, tecnologias de transporte totalmente diferentes, mas todos eles
preencheram aquele mesmo critério assustador de velocidade e espalhamento intercontinental. E para colocar a magnitude disso tudo numa perspectiva que faça sentido, os dados destacam um número que é de cair o queixo: 1/3. Cerca de 1/3 de toda a população mundial foi infectada pela gripe espanhola em 1918. É surreal pensar nisso. Um número desses só comprova de forma irrefutável a velocidade insana e o alcance massivo que um evento precisa ter para ganhar um carimbo histórico e definitivo de pandemia. Trazendo isso para os nossos dias, o caso da Covid-19 escancarou como funciona a anatomia de um evento desses na era moderna. Com os aviões cruzando os céus a todo instante, a velocidade extrema de propagação exigiu uma mobilização que a gente nunca tinha visto. O isolamento em massa e a corrida unificada pela vacinação foram as únicas respostas proporcionais contra um vírus que dava a volta ao mundo em poucos dias. A logística para combater o problema precisou correr na mesma velocidade do patógeno. E isso deixa a gente com um ponto super instigante para encerrar essa nossa explicação. Já entendemos que o que manda não é apenas a força ou a letalidade do vírus, mas sim a fome geográfica e a velocidade com que ele se espalha. Então, conhecendo como essas escalas funcionam, desde aquele pequeno surto local até a perda total de fronteiras, o que será que a história está tentando nos avisar para o futuro? Fica aí a reflexão de que a gente precisa estar com os olhos bem abertos para os menores sinais. Afinal, eles podem rapidamente reescrever o cenário global num piscar de olhos. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima!